Tá começando mais um Comentando no QG. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E começamos a 8ª temporada. Sim! Sem meme agora, né, galera? 8ª temporada, momento de mudança. Vamos mudar a thumbnail? Não! Mas vamos dar segmento. Ficamos aí 15 dias parados. Vou fazer um episódio especial para falar um pouco sobre. Mas assim, vamos voltar ao podcast falando de coisa boa, renovando o espírito e mais do que tudo, falando de filme bom, porque sim, tem um filme maravilhoso que estreia nessa semana para falar para vocês. Até um programão aí pro feriado de vocês, né? Hoje eu vou falar do filme Tatame, que tá chegando aí pra ela Casa Filmes no dia 2 de abril. Paulo, você está meio perdido? Um pouco, porque eu queria fazer uma coisa bacanuda e eu não consegui. Mas vamos lá. Antes de a gente começar, eu vou explicar pra vocês basicamente do que se trata Tatame e vamos falar um pouco do porquê eu gostei desse filme. Eu assisti esse filme há uns 15 dias atrás, eu já tô com resenha pronta para texto, que inclusive está saindo no mesmo dia desse podcast, era para sair antes, mas está saindo na mesma data. E mais do que tudo, o que tem esse filme para ter me chamado tanta atenção e fazer com que eu queira recomendar para vocês mesmo depois de 15 dias aí, e seja o episódio de retorno. Né, como eu disse, Tatame estreia essa semana no Brasil, só que ele é um filme que saiu em 2003 lá fora. 2023, eu me confundindo. E esse filme ele foca na Leila Hosseini, que é uma judoca iraniana, que ela tá ali participando do campeonato de judô, né, o Mundial de Judô. Só que o pessoal lá do governo liga pra ela, pra treinadora dela, e fala o seguinte: ela vai sair do campeonato. Tem uma israelense aí que tá concorrendo e ela pode enfrentar a israelense. Nós não queremos, ela vai sair. E a partir daí é que a história inteira vai se desenrolar, porque até onde vai, né, a sua vontade própria ante ao governo ou qual vocês do país que você tá, que você representa, onde vai, né, essas vontades e o quão persuasivo o governo às vezes ele pode ser para impedir você de chegar onde você deseja. Tá, então assim, eu já meio que dei um mote até de uma forma mais simples, porque eu acho que isso tá tipo nos 10 primeiros minutos de filme. Mas é muito interessante a maneira como é abordado isso. Porque assim, a Leila, ela é uma judoca muito forte, ela é uma judoca que é bem disciplinada e tá treinando há anos pra isso. Inclusive é muito legal no começo que a treinadora dela fala: está de parabéns, foi um bom primeiro round e tal, foi uma boa primeira rodada. E ela fala: eu tô me sentindo bem, eu sinto que eu posso levar o ouro. E o filme ele começa a abordar a partir disso, pouco depois disso, o quão isso vai ser pesado, o quão isso vai fugir talvez do que se espera. Porque assim, ela tá no campeonato, ela tá se desenvolvendo, ela quer ela quer participar e ela quer ir atrás do ouro. Só que tipo assim, pós primeira rodada que eles percebem que tem a israelense que ocorre dessa possibilidade, o governo ele já liga para treinador e fala: eu, né, o comitê aqui, a galera do judô, junto ao grande líder do Irã, decidimos, ela não vai seguir, ela tem que fingir uma lesão, vai fingir que quebrou a perna, que distendeu um músculo, e que ela não pode seguir no campeonato, ela tem que parar aqui, porque se ela for adiante, ela pode enfrentar israelense, nós não queremos isso. E é a partir dessa frase que a gente tem um filme que, irmão, ele te deixa tenso por 2 horas. Porque você fica naquela apreensão, você sente o peso que ela carrega. Porque assim, se ela desistir, ela abandona um sonho dela em prol de um governo que já é um governo que tem suas restrições pra mulher. Mulher, nem sabe como é que muitas coisas no Irã são, tipo assim, meio que a mulher não tem voz, é mó treta. E aí, tipo assim, quando ela tem a oportunidade de ir, fazer algo grande, ter uma grande conquista pra ela, pro país dela, isso já lhe é tirado logo de cara. Inclusive tem lá um dilema que vai ser mencionado referente à própria treinadora dela. Então assim, é muito interessante o quão o filme vai escalonando isso e o quão você vai ficando tenso, porque ela opta, né, obviamente esse ponto não é spoiler, porque como eu disse, tudo isso que eu tô comentando aqui mais nesse começo é mais as primeiras meia hora.
ela fala pra treinadora, eu não vou desistir, eu tenho a possibilidade de ganhar um ouro, eu não vou desistir. E o marido dela, inclusive o marido da Layla, liga pra ela no começo e fala, amor, estamos todo mundo aqui assistindo você, torcendo por você. Os pais dela da casa dele estão assistindo, então tipo assim, tá meio que todo mundo ali na torcida pra ela realmente disputar essa possibilidade. E ela não quer fazer feio, tipo assim, ela realmente quer mostrar que ela tem potencial pra mais. E ela se vê pressionada. Porque ela vive num regime onde não obedecer o regime não pune apenas ela. Com o tempo, as pessoas ao redor dela e da treinadora, por exemplo, são envolvidas. E a gente vai meio que acompanhando isso nesse nível de tensão cada vez mais alto, enquanto a gente tá vendo lutas que são muito boas. São muito bem feitas, muito bem coreografadas. Você sente realmente ali a tensão daquelas lutas. O quão importante é aqueles confrontos para Layla. Em especial quando a gente começa a perceber que, tipo assim, o governo iraniano, ele não tá só ali no telefone. Ele tem olhos por toda a arena. Eles estão olhando cada passo da Layla. Cada progresso que ela tem, a gente vê que eles tentam dar uma impedida. Inclusive tem uns momentos que você percebe o quão tenso isso vai ficando, porque ela vai se desenvolvendo, né? Ela vai tendo esse desenvolvimento de personagem, de entender que onde ela tá é extremamente sufocante, é extremamente pesado. Porque com o tempo você vai vendo situações onde a treinadora ela decide que não vai mais seguir com o treinamento ali, dando esse apoio para ela. O pessoal da própria liga de judô começa a perceber que tem alguma coisa estranha. E é muito interessante que tem uma personagem que ela vai percebendo essas estranhezas e ela fica, tá estranho. Aí ela vai falar com a chefe fala, a gente não pode se meter. A gente só vai se meter se ela vier falar com a gente. Se não houver um contato direto dela com a gente falando que estão impedindo ela de exercer o esporte, a gente não pode agir. Porque a gente não pode deliberadamente chegar a intervir e falar assim, ah não, vocês estão agindo contra. Porque se isso acontecesse também seria como se eles estivessem impondo uma coisa que o governo podia simplesmente falar, não é verdade. Então assim, a gente vai vendo esse desenvolvimento da história, a narrativa crescendo, né, ao longo dessas 2 horas, de uma forma que é tão interessante, de uma forma que é tão rica, né, vamos dizer assim, que você se vê preso. E real, quando eu mencionei, tem inclusive lá um textinho no Letterboxd, que eu coloquei que eu fiquei sem fôlego, porque eu esqueci de como respirava. Porque você vai esquecendo de como você respira, você vai, mano, você fica preso, real. Porque assim, você tá vendo a ladeira da Layla só pra baixo. Enquanto a ladeira dela tá indo pra baixo, não tem um filho da puta pra ajudar ela, entendeu? Tipo assim, da galera dela. Pelo contrário, tá todo mundo ali meio que fechado. Ah não, você se vira aí, você quer fazer porque você é teimosa? Um abraço, um beijo, tu que lute. E ela só queria realmente ganhar um ouro. E essa pressão vai esmagando ela, né? Então não importa o quão resiliente ela seja, o quão forte, você vai vendo aos poucos ela sendo esmagada, entendeu? E é impressionante o quão, mesmo nos momentos ali que se percebe que ela tá muito pressionada, ela ainda vai, dá o seu melhor, se esforça, faz por onde, entende? Então assim, é um filme que ele tem uma narrativa que ela é muito bem centrada, é uma narrativa que ela cresce muito bem. E eu tô tentando não dar spoiler do filme, eu juro pra vocês, teve aqui uns 3 momentos que eu tô falando, repetindo até algumas coisas. E eu tô assim, cara, se eu comentar essa cena vai ser um spoiler, porque é estranho você falar de um filme onde boa parte dele é luta de judô, enquanto a mina tá numa tensão gigantesca com o governo do país dela, porque eles simplesmente falam, ou você faz o que a gente tá mandando, ou sua família vai pagar, e aí tem uns momentos muito específicos. E é muito interessante isso. Porque assim, às vezes a gente não pensa dessa forma, a gente não entende. A gente mora, por exemplo, nós que moramos no Brasil, a gente mora num país que por mais que você que esteja ouvindo isso, você não concorde, a gente tem uma liberdade muito grande. O governo ele simplesmente não vai te chamar de atleta e tipo para fazer um esporte, se você faz, né, e vai te mandar para um mundial, para uma Olimpíada, e vai falar para você, ó, você pode encarar um país X aqui, você vai se lesionar, não. Até então não, você tem uma liberdade, né? No Irã você já tecnicamente não tem. País do Oriente Médio, muitos deles existem regras muito rígidas. Mas nesse ponto de ocorrer isso que ocorre no filme, a gente sabe que é real. Inclusive, já aproveitando o gancho, esse filme ele é inspirado numa história real. O perfil da Kaja, ele tem lá o história real, explicando a história real um pouco melhor, né? Com quem aconteceu.
Se eu não esquecer, eu vou colocar o link dessa postagem que eles falam, né, no qual esse filme é inspirado. Mas assim, é muito interessante você perceber que para nós, esses países de Oriente Médio, né, países mais ao extremo, vamos dizer assim, ao extremo do outro lado do mundo, eles parecem ter uma cultura muito diferente, mas não, é só o que eles acreditam. E às vezes o que eles acreditam meio que apaga você, né? E no caso aqui da história, ele realmente, a crença dos árabes em cima do povo iraniano, em cima de não reconhecer Israel como uma nação, em cima de tipo ter essa rivalidade com Israel, gera todo um conflito que ele vai além, né? E é muito interessante o quanto o filme trabalha isso, o quanto o filme ele sabe dosar isso, sem tipo assim ser político, né? E quando eu falo ser político é tipo assim, ser escancaradamente. Você não tá. Se você tem 2 neurônios ali lendo enquanto você tá vendo o filme, você fala, tá aqui. Existe uma crítica. Mas é uma crítica que ela é muito ali contida dentro do que o filme está se propondo. A proposta permanece, mas existe ali o texto todo momento piscando para você referente à questão política, ao quão essa pressão política ditatorial prejudica, né, às vezes até o desenvolvimento de um bom atleta. E inclusive entra no dilema da treinadora, quando você vai ouvir, né? E aí eu não vou entrar no mérito porque, como eu disse, eu tô tentando evitar dar spoiler. Mas ele é um filme que ele funciona tão bem assim dentro dessa proposta, que não tem como, você realmente termina o filme e você tá assim, caralho, o que eu acabei de ver? Porque é um puta de um filme bom, é um puta de um filme inteligente na sua proposta, e que, mano, inspirado, mesmo se não fosse inspirado numa história real, existe um abraço ao que a gente sabe que acontece muito grande, muito forte, e isso é poderosíssimo, é uma mensagem que ressoa. Se você tá disposto a assistir e prestar atenção 5 minutinhos, você vai perceber o quanto isso ressoa, inclusive pelo final, porque o final ele tem um impacto bem interessante na ideia. E eu não vou contar pra vocês o final, obviamente, mas eu posso falar que é um final assim que ele é muito legal, ele funciona muito bem, ele tem diálogos muito poderosos, né, especialmente em toda a reta final ali, e vale a pena você assistir. Eu comecei o podcast parecendo que era uma propaganda, não é uma propaganda, mas assim, se o filme está disponível no Brasil oficialmente, é um filme bom, vou falar que eu trouxe mesmo, vou falar que é um puta de um filme do caralho que vocês têm que assistir. E é isso, entendeu? Obviamente esse podcast ele sempre tá guiado para maiores, então por isso que eu falo mais palavrão. Mas assim, é um filme que eu acredito que você precisa dar uma chance. Ai, Paulo, mas se só tiver em cinemas como reserva cultural e semelhante, assista. Gasta um dia da sua vida para tipo ir num cinema desse, num cinema um pouco diferente, além das grandes redes, para assistir um filme desse. Em especial porque ele cai bem no estereótipo que a galera fala da galera cult, né? Porque ele é um filme preto e branco e quando eu vi na cabine ele tava com legendas em amarelo. Não teve como quando o filme começou não dar um leve sorriso e falar, mano, eu tô vendo um filme sobre pessoal iraniano, preto e branco com legenda em amarelo. O auge da coisa cult. Mas ele é um filme muito bom, ele é um filme muito potente, ele é um filme necessário. Não só porque, nossa, é falando do povo de não. É pra gente pensar um pouco sobre isso, né? Até onde as nossas escolhas vão, até onde os outros decidem por nós. Porque muitas das vezes você pode falar, mas aqui não é o governo, não sei o que, média. Não, gente, não só isso. Eu acho que a gente pode seguir isso pra muito longe. Às vezes a gente se limita por terceiros. É o carro passando bem na hora que eu tô gravando, com música alta. Eu mereço, né? Entendeu? Mas voltando. É aqui onde a gente entende muito dessa mensagem. E eu acho que é um filme muito necessário. Eu acho não, né? Ele é um filme necessário. É um filme que, sim, se você tá ouvindo isso, recomenda já pra um amiguinho desde já. Mano, investe. Vai lá, dia 2. Aproveita que dia 3 é feriado, mano. Sexta-feira santa. Ai, mas já tenho compromisso da igreja. Vai pra igreja, depois vai pro cineminha. Pega um cineminha nessa sexta. Neste sábado, pegue um cineminha e vá assistir. Confira a Tatame e depois vem aqui e me agradeça por estar indicando filmes bons. Filmes que verdadeiramente farão mudança na vida de você. De você. Sim, eu fiz vozinha no final porque não tinha como não realizar. Tá? Mas assim, essa é a minha dica. Pra mim esse é um filme 5 de 5. Tá entre, provavelmente vai entrar nos melhores meus do ano. Por mais que eu não faça os melhores do ano, você pode ter certeza que esse filme ele é um dos melhores do ano pra mim.
E ele é um filme extremamente necessário que, puta, eu saí do cinema. Pra vocês verem que eu fiz um podcast aqui que eu comecei a me repetindo. Eu falei, não vou dar spoiler, mas eu vou explicar melhor pra vocês. Aí eu comecei a falar mais e blá blá blá. E gerou esse podcast gigante aí justamente por isso. Pra vocês entenderem. É um filme que me marcou tanto que 15 dias depois ainda penso nesse filme. Ainda olho pra ele e falo, mano, eu dei um 5 pra esse filme, de tão bom que ele é. Ele entrou nos meus favoritos, real, assim. Uns filmes que eu provavelmente assistirei. Pretendo rever no cinema? Sim. Mas se porventura eu não conseguir, eu pretendo rever assim que chegar no streaming, porque, mano, merece, cara. Merece muito a sua atenção. Beleza? Se você já assistiu Tatame, fala aqui embaixo o que você achou. Se você não assistiu, como eu disse, aproveita o feriado, vai assistir. É um programão. E aí você volta aqui e me conta o que você achou de Tatame. Beleza? Lembrando vocês que o Comentando, oitava temporada. São 3 episódios por semana. Segundas, quartas e sextas. Mentira! Nessa temporada mudou as datas. Então fica ligeiro. Os episódios do Comentando agora são as terças, quintas e sábados. Na oitava temporada vai ter essa mudança de data. Na nona, talvez volte para segunda, quarta e sexta. Vamos ver como é que vai performar. Mas assim, por hora é isso, tá? E só deixando adiantado, o lado bom de eu deixar assim que agora eu consigo gravar o domingo tranquilo. Por hora é isso. Um abraço e nós fomos! Não fomos ainda não, porque é só para lembrar vocês. Deixa like, avalia o podcast, comenta, fala pro seu amiguinho, Comentando voltou. E vai lá seguir no seu agregador favorito, porque estamos no YouTube Music, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Spotify e todos os demais agregadores aí que são possíveis estar. Agora também que voltamos, tenho novidades. Em breve voltaremos com os vídeos. Inclusive teremos um quadro de vídeo aqui no Comentando. Vou deixar adiantado. Então não perde a oportunidade, cara. Vem com o Comentando. Mas agora sim, por hora é isso. Um abraço e até quinta.